Muito bem, pessoal. A questão aqui da UTF-PR dizendo o seguinte, a respeito da Primeira Guerra Mundial. Observe aqui, ó. Milhões de jovens europeus passaram o pior Natal de suas vidas há 80 anos. Metidos em trincheiras geladas espalhadas da fronteira franco-suíça até o Mar do Norte, eles se lembraram das promessas que haviam recebido de políticos, de líderes militares e de uma imprensa patriótica 4 meses antes. Os soldados já estarão em casa para as festas de fim do ano. Mas, naquele agosto de 14, havia começado a Primeira Grande Guerra. Franceses, alemães e ingleses passariam 4 natais nas barricadas, pois o conflito só acabaria em novembro de 18. Nele, a ciência e a tecnologia foram recrutadas como nunca antes tinham sido. Em suas batalhas estrearam os submarinos, os tanques e os aviões de combate. Muito bem, quando se fala da Primeira Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, uma coisa tem que ter sempre em mente. É uma coisa que vai perseguir a você que vai se preparar para um bom vestibular ou Enem. Tem que lembrar que você vai ter, de um lado, a Tríplice Aliança, tá? Formada entre os pequenos impérios, formada aqui no caso pela Alemanha, um país recentemente unificado, em 1871, a Itália, também recém-unificada e por coincidência no mesmo ano, em 1871, e o Império Austro-Húngaro, um império já decadente. Tá? Então são 3 países aqui na Tríplice Aliança. Eles vão entrar em confronto contra os grandes impérios, né? Países que acabaram se desenvolvendo através da industrialização e promoveram o seu neocolonialismo, o seu imperialismo, que no caso aqui seriam a Inglaterra, tá? A França e a Rússia, um país ainda semi-feudal e com orientação ainda agrária, economicamente falando. Tá? Então você vai ter aqui um confronto envolvendo 6 grandes países, com um detalhe, a Alemanha e a Inglaterra como sendo os protagonistas. No próprio texto ele cita aqui, ó, o francês, o alemão e o inglês, tá? Como sendo aqui os soldados, né, que passariam 4 anos nas barricadas e tudo mais, nas trincheiras, e nesse momento aqui você tem um confronto, né, aqui, ó, de vários imperialismos, principalmente por interesses em territórios na África, apesar de a guerra ter começado com um estopim, lógico, com o atentado em Sarajevo. Bom, vamos para a questão. Veja lá. Leia as seguintes afirmações sobre a Primeira Grande Guerra. Ó, na primeira, de um lado a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Turquia. De outro, as forças aliadas formadas pela França, Grã-Bretanha, Rússia, Japão e Itália e, a partir de 17, os Estados Unidos. Puxa, mas você falou lá da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Pois bem, ao longo da guerra, a Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, vai para o lado da Entente. É inclusive assinado o Acordo Secreto de Londres, que acaba fazendo aqui uma aliança entre Itália e Inglaterra, fazendo com que a Inglaterra, no caso aqui, fornecesse à Itália, caso vencida fosse a guerra, territórios que pertenciam ao Império Austro-Húngaro, o que faz com que a Itália mude de lado. Em contrapartida, a Turquia, inimiga aqui no caso do imperialismo britânico, acabe se bandeando para o lado da Alemanha e da Áustria-Hungria, o que torna então a questão afirmativa como sendo certa. Então está certo aqui. A número 2, a raiz. A causa principal da discórdia estava lá na vitória da Alemanha sobre a França na Guerra Franco-Prussiana, que acontece entre 70 e 71, que desencadeou alianças políticas explosivas. O crescimento do nacionalismo foi outro fator importante. Também está correto. A Guerra Franco-Prussiana, inclusive, é a última grande guerra que acontece dentro do continente europeu, o que favorece, de certa maneira, um nacionalismo forte, tanto na Alemanha recém-unificada, como na França, que perdeu, foi derrotada nessa guerra. Tá? Esses nacionalismos acabam entrando em atrito com o passar do tempo. No entanto, os principais nacionalismos estavam, aqui no caso da Primeira Guerra Mundial, no chamado pangermanismo, que é o nacionalismo da Alemanha do Segundo Reich, tá? O Reich dos Guilhermes, Guilherme I e Guilherme II, tá? E no pan-eslavismo, que inclusive, por causa desses 2 nacionalismos, começa a Primeira Guerra Mundial.
aqui no caso é da Rússia, e a ideia tanto do pan-germanismo como do pan-eslavismo era de formar um império germânico comandado pelos alemães, ou um império eslavo comandado pelos russos. Ok? Está correta a informação. Mudando a página. Na número 3, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria por um nacionalista sérvio em junho de 14 provocou uma série de mobilizações. Não deu outra, 2 meses depois explodia a guerra. Pois bem, esta afirmativa a UTF-PR considerou como sendo verdadeira, porém ela está falsa. Observe aqui, ó. Nacionalista sérvio, o Gavrilo Princip, ele fazia parte de uma sociedade nacionalista sérvia, porém, ele, na verdade, é bósnio de nascimento. Primeira informação falsa. Segundo, o atentado realmente foi em 28 de junho de 1914. Perfeito. Provoca realmente uma série de mobilizações. A primeira delas é em 28 de julho de 1914. Tá? Rigorosamente, historicamente correto, não são 2 meses. 1 mês de diferença. Portanto, tá falsa a informação. Com rigor histórico, ela não serve para nós. 4. Em 1919, Wilson, presidente dos Estados Unidos, David Lloyd George, primeiro-ministro da Inglaterra, e Georges Clemenceau, primeiro-ministro da França, definiram o Tratado de Versalhes. Correto. Em que a Alemanha foi poupada da culpa pela guerra. Mentira. Não foi submetida a indenizações. Mentira. E nem a retaliações territoriais. Mentira. Tudo isso aqui acaba acontecendo com a Alemanha. Por exemplo, ela é responsável pela guerra, responsabilizada, é submetida a uma indenização pesada que só é quitada em 2010 e tem retaliação territorial sim. A Alemanha é dividida em três porções de terras, né? Formando aqui a Nova Alemanha, que seria a República de Weimar, a Prússia Oriental, outro território da Alemanha, e daria origem à independência da Polônia. Então, sofre realmente retaliações territoriais. Falso. Como eu tinha afirmado, a UTF-PR considerou essa aqui como verdadeira, o que daria a letra C. Não tem verdadeira aqui, portanto, aqui você não tem nenhuma correta na afirmação. Ok?